Senhoras e senhores, a partir desse momento, com a palavra, o nosso proponente desta audiência pública, deputado estadual Marcelo Cruz, para que conduza esta audiência pública. Governador, a gente fez aqui uma camisa, é quase que uma campanha que a gente fez, realmente para a gente encampar. Está escrito aqui, ó, Novo Hospital João Paulo II, que vai ser um outro nome, Hospital de Urgência e Emergência. Gostaria que cada um da mesa ganhasse uma camisa, tá, Leonardo? Pode entregar aí, tá certo? Me dá as plaquinhas. Eu gostaria de entregar essa camisa para o senhor como símbolo, um símbolo de uma iniciativa, tanto do Executivo como do Legislativo, para que nós possamos realmente nos empenhar e, no final da sua gestão, o senhor ser o governador do estado de Rondônia que resolveu o problema da saúde, e eu creio nisso, eu não tenho dúvida disso, tá certo? Muito obrigado. Todo mundo recebeu aí? Recebeu? E aqui a gente fez também uma plaqueta, eu apoio o novo Hospital João Paulo II em 2 anos. Olha, amém! Ô presidente, aqui, eu pedi para fazer, eu apoio o novo Hospital João Paulo II em 2 anos. O governador acabou de dizer que vai colocar isso em cima da mesa dele, isso nos prestigia e muito. Muito obrigado, governador. Ah, sim, vamos lá. Presidente, também eu não poderia deixar de entregar essa camisa para o meu presidente, Laerte Gomes, que tanto apoia essa iniciativa. Falta a plaquetinha aqui do nosso presidente. Presidente. Está na mesa também? É compromisso? É compromisso aqui, ó. Muito obrigado, viu? E pode entregar para cada um, tá, Ricardo? Cada uma plaquetinha para cada um levar e lembrar. Com a palavra, o senhor secretário Fernando Máximo, 10 minutinhos, que é o que a gente combinou com o governador. Gostaria de cumprimentar o governador, Coronel Marcos Rocha, na pessoa do qual eu cumprimento todas as autoridades da mesa, cumprimentar o deputado Marcelo Cruz, na pessoa do qual eu cumprimento todos os deputados, né, deputado Marcelo Cruz, como outros deputados também, mas ele tem estado à frente dessa questão do Build to Suit. Ele sempre vai lá, pega na minha mão e fala: meu filho, nós temos que construir rápido o João Paulo II. É isso mesmo, deputado, vamos lá. E é desse jeito, nós precisamos, a população precisa, ninguém aguenta mais sofrer. Quem conhece o João Paulo II aí? É legal lá, né? Não? Mas vai ficar legal. O próximo vai ser bacana. Espero que vocês nunca precisem ir, nem para o velho, nem para o novo. Mas vai ficar legal. Cumprimentar o deputado Léo Moraes, deputado Chiquinho, pessoal do Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, João Paulo, diretor do Cadu, João Paulo, diretor do João... Cadu, diretor do João Paulo, secretária Luana, todos os presentes, os alunos que estão aqui presentes para prestigiar o evento, a imprensa que está ali atrás, os servidores da CESAL, servidores da Assembleia Legislativa, que sempre nos recebem bem. Eu vou te falar rápido porque tem 10 minutos, né? Quando a gente começa a falar de João Paulo II, a gente tem que fazer uma contextualização, né? Pode passar o próximo. Então, o João Paulo II é um hospital que tem 187 leitos, é um hospital de mais de 35 anos, que não cresceu nada, enquanto a população quintuplicou nesses anos, o número de motocicletas aumentou bastante, o número de acidentes automaticamente aumentou. Aumente mais ainda no João Paulo, para que não fique no chão, para que não aumente mais nos corredores do João Paulo e fique nas garagens ou até do lado de fora do hospital. Então, vocês podem observar que nós temos um hospital com 187 leitos, que está completamente lotado, com pacientes nos corredores, pacientes em tudo que é lugar, mais 170 pacientes que deveriam estar dentro do João Paulo, que estão sendo pagos leitos particulares. Já deu para entender que esse hospital não comporta mais o número de pacientes que ele atende. E aí, quando a gente começa a observar algumas fotos dos corredores do João Paulo, essas imagens, pode passar, todo mundo conhece, Rede Nacional já postou isso existe há mais de 20 anos. Né? O ministro da Saúde, quando nós tivemos, eu e o governador,
3 deputadas federais, Silvia Cristina, Jaqueline Cassó e Mariana Carvalho, estivemos lá no começo do ano para mostrar o Hospital João Paulo II. Ele nos falou, o Hospital João Paulo II, em janeiro, é o pior pronto-socorro do Brasil. Vocês têm em Porto Velho o pior pronto-socorro do Brasil há muitos anos. Não em capacidade de atendimento, mas em estrutura física do hospital. Exatamente. Isso que o governador falou é importante, a gente sempre ressalta isso. Eu trabalhei no João Paulo 9 anos, saí agora, começo do ano. E o João Paulo tem um time de servidores fantástico. Secretário júnior, deputados, desde médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem, técnicos de laboratório, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, dentistas, profissionais de primeira. Mas a estrutura é essa estrutura velha, arcaica, deteriorada, cheia de infiltração, cheia de goteira, com a parte elétrica e hidráulica horríveis, muito ruins, e é difícil de reformar, porque está cheio de paciente. Como é que reforma? Você vai começar a furar a parede, rebocar, passar tinta, com um monte de paciente internado com pneumonia, com outras doenças, operado, quebrado, muito difícil de mexer. Vamos próximo. Então, surgiu-se a necessidade, 20 anos atrás, de fazer um novo hospital. E, infelizmente, não se conseguiu fazer. Vem se tentando, passa, entra governo, sai governo, e tenta se fazer. Não é falta de tentativa, não, tenta. Mas não é fácil, deputado Marcelo Cruz, construir nesse modelo convencional. Né? Houve uma iniciativa muito forte do governo anterior, passo próximo. Lá em 2012, o governo começou a idealizar um projeto. Na bolinha número 1 ali, ó, em junho de 2013, o projeto estava pronto. Um projeto bacana, um hospital de 268 leitos, 4 andares, com heliponto, 30 leitos de UTI. Isso lá em 2013 o projeto estava pronto. Em dezembro de 2013, a bolinha número 2, publicação da empresa vencedora. Uma empresa ganhou, uma empresa idônea, uma empresa que queria fazer, o governo precisava fazer, a população necessitando. A empresa foi lá, começou a fazer a obra em abril de 2014. Quando foi em julho de 2015, houve uma paralisação. E é aquilo que eu falava na entrevista agora há pouco, das obras do Brasil hoje, um dado do Ministério Público Federal, 1/3 de todas as obras públicas no Brasil estão paralisadas. Mais 1/3 estão atrasadas. E apenas 1/3 está com cronograma em dias. E isso, geralmente, essas que estão em dias são as que começaram há pouco tempo as obras. Então a obra foi paralisada ali 28 de julho de 2015. E aí, houve o encerramento do contrato em 2016, depois com um acordo no TCE em 2017, ratificando isso, nós entramos em 2019, começamos a dar andamento nesse processo e houve a publicação da rescisão do contrato com data retroativa lá de 2015. Vocês entendem que essa obra está parada desde 2015. Imagina quantas e quantas pessoas já foram internadas no João Paulo II, no chão, nos corredores, que tiveram a sua condição de saúde. A gente observa, e o Ministério da Saúde falou para a gente, olha, para vocês construírem um pronto-socorro desse porte, vocês vão gastar 10 anos, é a média do Brasil. E olha para vocês verem, Hospital de Cacoal, 20 anos de construção. O Hospital de Guajará-Mirim já tem 2014, cadê o doutor Gustavo? 2015, né? Já está com 4 anos e não tem previsão de concluir. O Hospital de Ariquemes já tem 4 anos, tem 3% de obras concluídas, só fundação. Essa Assembleia Legislativa demorou quantos anos para ser construída? 12 anos. 11 ou 12 anos para ser construída. Tribunal de Justiça, 12 anos, segundo o presidente. Então, a obra pública no Brasil não vai para frente. Não adianta querer construir porque não resolve. Se a gente não inovar, e aí a gente tem que tirar o chapéu para deputados como o deputado Marcelo Cruz, demais deputados. Lá da obra que foi começada, esse hospital de 268 leitos, que na época era um projeto muito bacana, de 4 andares, 30 leitos de UTI. Só lembrando que ele tem 30 leitos de UTI, o João Paulo tem 10 hoje. Passo próximo. Isso é o que tem construído do que começou lá, com um projeto lá de 2012. Passo próximo, por favor. Então, repetindo para vocês lembrarem, 187 leitos do João Paulo é o que ele tem, mas tem muito mais, tem pacientes jogados nos corredores, em todos os corredores. Retaguarda mais 170 leitos. Quando a gente faz uma soma simples ali, 187 mais 170, deu 357, fora os pacientes dos corredores. O projeto do Euro, esse projeto de 2012, é para 268 leitos. Atende a nossa população hoje?
é um projeto de 2012, nós estamos entrando em 2020, em 8 anos mudou tudo, a população cresceu, o número de acidentes de moto aumentou. Passa o próximo, por favor. Então, eu botei ali, ó, projeto velho euro. Não é nem novo euro, é velho euro. Apesar de não ter ficado pronto, ele já envelheceu, já não atende mais. Ele tem 268 leitos, nós precisamos hoje lá na frente, ó, 400 leitos pelo menos. Ele tem 30 vagas de UTI, nós precisamos de pelo menos 50. Ele tem 4 salas, desculpa, está errado aqui, não são 4, angioplastia cerebral, angioplastia de artéria aorta. Não tem previsão, não tem essa estrutura montada no projeto. Nós precisamos de ter hemodinâmica. O mundo evoluiu de 2012 para cá. Evoluiu muito, a medicina evolui a cada dia, tratamento novo, é tecnologia nova, e a gente precisa, então, de uma hemodinâmica. Então, essa é a foto. Volta, por favor. Essa foto aqui é a foto do euro. E aquela foto ali é a foto dos nossos sonhos, que seja o novo hospital de urgência e emergência de Rondônia. É isso aí. É isso aí, pastor. É o pastor Sandro que está ali? Não. Ah, desculpa. Bacana. Desculpa, confundi. Estava batendo palma na frente do rosto. Mas é isso aí, Deus abençoe, é isso mesmo. Passa o próximo, por favor. Esse é um hospital chamado Hospital Infantil de Sabará, em São Paulo. Ele é um hospital que tem 17 andares, é aquele prédio do meio ali, é esse aqui é a fachada dele. Tem 17 andares e foi construído em 2 anos. É o hospital de BTS, é um hospital que foi construído pelo regime de BTS, é o único hospital no Brasil. Não tem nenhum hospital público, então Rondônia vai ser o primeiro, Rondônia está na vanguarda, vai ser o primeiro hospital público construído pelo BTS. Para mostrar para vocês que dá para construir rápido, passa o próximo, por favor. Quando a gente está aqui na Assembleia Legislativa, juntando o governo do Estado, Assembleia Legislativa, vários deputados presentes, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Coronel Silvio Rodrigues está aí, vi falar o nome dele, mas não o vi aqui. É uma pessoa que também tem ajudado muito desde o começo. Procuradoria do Estado, procurador Dr. Maxwell, Dr. Tiago está aí, foi convidado também, Dr. Tiago, tem ajudado muito. Junto nós somos mais fortes. Se nós não nos juntarmos, nós não vamos conseguir fazer isso, porque já tentaram muitas vezes e não conseguiram. Dessa vez, Deus tem abençoado, tem aberto todas as portas, Assembleia Legislativa, deputados federais, senadores, Ministério Público, Tribunal de Contas, e juntos eu tenho certeza que a gente vai conseguir construir esse hospital. E alguém poderia perguntar, poxa, mas você vai construir pelo Build to Suit, que é uma modalidade que o Márcio vai falar daqui a pouco, que a empresa constrói e aluga para a gente, e o dinheiro que o Tribunal de Contas deu, os 50 milhões de reais, a gente vai utilizar para equipar 2 tomografias novas, ultrassom, sala de cirurgia moderna, foco cirúrgico, microscópio, tudo que for precisar para o hospital. Passa o próximo. Tem uma palestra minha, pode passar o próximo, por favor. Quando eu termino uma palestra motivacional que eu faço nas escolas e eu vejo os alunos aqui da Escola Manuel Neri, e eu já fico feliz, porque eu costumo fazer essa palestra nas escolas, eu termino assim, we can more, nós podemos mais. Nós podemos mais, se nós quisermos, tivermos fé, nos unirmos, darmos os braços, eu tenho certeza que a gente pode mais. Já começa a me emocionar. Eu não posso chorar porque o governador falou que eu sou muito chorão. Passa o próximo, por favor. Santo dia que esse homem não me cobra, e o João Paulo Novo, vai sair ou não vai? E aí eu falo, vai, governador, com fé em Deus, vai sair. Às vezes é 3 horas da manhã. Ele mandou mensagem, meu filho, pelo amor de Deus, vamos acelerar o João Paulo. E a gente vem acelerando desde o começo do ano, mas não é fácil, é tudo atravancado, é uma burocracia danada. Mas eu acho que com essas estratégias novas, com essas inovações, na vanguarda, como o Estado de Rondônia está, com a Assembleia Legislativa, os órgãos de controle, Procuradoria e o apoio da população, eu tenho certeza que com fé em Deus vamos ter o novo João Paulo II num tempo recorde. Obrigado, boa tarde. Muito bom, viu? Ele passa, né, com as palavras, vai falando, vai empolgando a gente. Obrigado, secretário. O governador tem um compromisso, né, governador? Vou passar a palavra para o senhor. Salva de palmas para o nosso governador do Estado de Rondônia. Bem, boa tarde a todos. Eu ia falar bom dia. Bom dia, deputado Laerte Gomes, grande presidente aqui da Assembleia Legislativa, deputado Marcelo Cruz, que está aqui presidindo essa sessão tão importante para a nossa sociedade, deputado Léo Moraes, deputado Luizinho Goebel,
e a todos os senhores presentes, deputado Chiquinho da Emater também, tem que puxar o saco dos deputados, né? São eles que aprovam todas as leis que a gente manda. E a todos os senhores presentes, eu quero dizer o seguinte: o secretário Fernando Máximo disse aqui ainda agora, a minha esposa, Luana Rocha, senão vai ficar com raiva de mim se eu não falar, né? Dizer o seguinte: há muitos anos, antes de vocês terem nascido, vocês que estão aqui estudando, há 30 anos atrás, 30 e tantos anos atrás, eu já conheci o João Paulo. E eu levava pessoas acidentadas para o João Paulo. Inclusive, levei uma vez um estudante que foi atropelado e a perna dele, toda a carne da coxa grudou na calça. E graças a Deus e pelas instruções que eu tive, que era para poder, né, impedir, né, que ele perdesse sangue ali, a gente conseguiu correr com ele para o João Paulo. E ele foi salvo no João Paulo, pelos médicos do João Paulo, pelos servidores do João Paulo, que prontamente atenderam aquele menino que, na época, eu acho que tinha 9 anos de idade. 9 anos. Então, a gente vê que o João Paulo, o Hospital João Paulo, é extremamente importante para a nossa sociedade. É ou não é, pessoal? Sim, extremamente importante. Nós temos profissionais ali dentro maravilhosos. Está aqui, ó, um deles, Dr. Cadu. Ele é o diretor do João Paulo e tem feito um trabalho maravilhoso junto com outros que estão aqui dentro hoje, porque se não fossem os senhores, as senhoras, muita gente teria morrido. Eu tenho o meu sogro e a minha sogra, eu sempre falo isso, né, Luana, que faleceram no acidente de trânsito. Não deu tempo, na verdade, de serem atendidos pelo João Paulo. E eu tenho também a minha cunhada, a Leidiane, que faleceu há 2 anos atrás, não é isso? Atropelada. Mas eu digo uma coisa: todos os médicos do João Paulo... Você lembra da Leidiane, doutor? Jovem, de 27 anos. De repente, você lembra, depois eu mostro a foto, bem bonita. Ela perdeu a vida, mas não por ausência dos profissionais do João Paulo. Tentaram de tudo. O que a gente quer é permitir que a nossa sociedade e que a gente não veja mais as pessoas sofrendo. É simples, a gente não pode mais ver as pessoas sofrerem. E, como eu disse, cansei de ver pessoas dentro do chão, lá deitados no chão, morrendo no chão do João Paulo, jovens, idosos. O que eu falava? Nós vamos construir um novo hospital, não foi? A gente vai fazer um novo hospital para atender a sociedade, que não é só de Porto Velho, é do estado inteiro, de todo o estado de Rondônia. E aí o que aconteceu? Ninguém sabe, né? Mas eu ia lá, me ajoelhava e falava: Deus, eu acredito muito em Deus. Eu me ajoelhava e falava: Deus, dá todas as condições. Eu não sei como é que a gente vai fazer. Eu estou olhando o estado e estou preocupado, porque não tem dinheiro para nada, não tem recursos. E aí, preocupado, e aí, de repente, um dia, numa reunião, estava eu, deputado Laerte, deputado Marcelo, nós estávamos lá numa reunião de conselho, de repente, o presidente do Tribunal de Contas me chama, ele vai embora e volta e fala assim: governador, vamos fazer o seguinte, o senhor tem como ir amanhã, o senhor e o presidente da Assembleia lá no Tribunal de Contas para a gente conversar? Tem, porque o que o senhor citou ali e o que foi falado mexe com a gente. O que aconteceu? Tribunal de Contas, o único do Brasil, um tribunal, cedeu 50 milhões de reais para dar início à obra, né? Como foi dito aqui. Se nós partirmos para o BitSuite ou BTS, o que vai acontecer? Esse recurso não pode ser utilizado na obra, mas pode ser utilizado para aquisição de equipamentos, que a gente vai precisar, né? O hospital vai precisar desses equipamentos. Como bem disse o doutor Fernando Máximo,
Não adianta construir o hospital anterior, porque a necessidade já não é mais suprida, já passou. Então a gente tem que ter algo mais novo, algo com maior capacidade. E aí Deus foi atendendo a tudo, eu pensando, e ninguém aceitava o Build Suite antes, ninguém acreditava nisso, né? E aí a gente conversava, eu, deputado Marcelo Cruz, deputado Laerte, deputado Luizinho, doutor Fernando Máximo, aí conversávamos e víamos, o Tribunal de Justiça já fez, o Tribunal de Justiça já fez, está fazendo prédios assim. Então, se o Tribunal de Justiça está fazendo, qual o impedimento, então, que o Estado também faça e outros órgãos também, né? Outro detalhe, obras públicas, fica aquela guerra lá na licitação, demora quanto tempo? Como bem disse aqui, ó, 8 anos, 10 anos. Tinha obra, quando eu assumi a Secretaria de Justiça, que tinha 14 anos. 14 anos. Parada. Obras paradas. Então, a gente não pode mais aguentar isso. Então, as ações públicas têm que ser diferentes. E, glória a Deus, eu falo aqui, glória a Deus mesmo, glória a Deus, porque as portas, sabe, foram se abrindo, sabe? Foram se abrindo, assim, de forma surpreendente. Aí a gente vê, de repente, nosso irmão aqui, meu amigo, deputado Marcelo Cruz, chegando e falando assim, vamos fazer uma audiência pública falando sobre BTS. Vamos trazer Porto Velho todo aqui para a gente poder fazer com que todos entendam o que é isso, né? Porque daqui a pouco, gente do mal existe. Daqui a pouco começam a dizer assim, ó, isso é uma forma do governo ganhar dinheiro de empresa privada. Não é? Gente do mal não joga essas mentirinhas assim? Aí um monte de gente cai, quando na verdade não é nada disso. Com o Build Suite, a gente consegue construir o hospital em 2, estourando, com todas as dificuldades aí, uns 3 anos. Com qualidade. E aí nós já vamos ter todos os equipamentos adquiridos diretamente com os recursos do Fundo Euro. Do Fundo Euro. Então, chega um momento que Rondônia, meus amigos e minhas amigas, Rondônia vai ter um hospital, como a gente viu ali, até me arrepia aqui, aqui não dá para ver, um hospital de qualidade, onde os nossos servidores vão ter condições de dignidade para trabalhar. Quem é servidor aqui do João Paulo? Levanta o braço. Ou da saúde. Aqui, ó. Não é? Dignidade. Dignidade para trabalhar. Aqui também. Levantou o braço, né? Levantou o braço também. Dignidade para trabalhar. E aí, quando o governo passar, isso não tem nada a ver com política. Eu fui eleito, não fui? Esqueci política, eu estou trabalhando, pensando na necessidade da população. Eu e todos os servidores, todos os secretários, a minha ordem quando eu faço reunião de secretários é essa. Esqueçam política. A gente tem que trabalhar para que a população ela seja atendida. E só isso. É isso. O resto é resto. Resto é resto. Ela precisa desse atendimento e ela também quer esse atendimento adequado. Sabe, um atendimento adequado e rápido salva vidas. Salva vidas. Então, se tiver, não adianta construir o prédio antigo, doutor Fernando Márcio, como o senhor bem disse. Por quê? Porque não vai atender. Não tem tudo aquilo que a gente precisa. Está aqui a secretária adjunta Catiane. Não tem como atender a necessidade. Mas, a partir do momento que a gente tiver esse prédio funcionando, a gente vai conseguir. Outra coisa, nós fizemos tudo o que podia. Contratamos vagas em hospitais particulares, conversamos com todos os diretores das unidades privadas, conseguimos fazer um preço adequado para poder atender melhor os nossos pacientes. A gente foi em alguns hospitais privados, as pessoas nem acreditam, porque falam, peraí, isso aqui é o João Paulo? Mas é porque está sendo atendido lá no Samar, sendo atendido no Prontocorde, sendo atendido na Santa Marcelina, e assim vai. Mas, até isso, nós já temos 170 pacientes
nessas condições. E quando chega gente nova, outras pessoas com necessidade, o que acontece? A gente tem que ter a chance de alguém ser liberado desses novos hospitais, né, para poder, não é assim? Para poder inserir lá de novo. Não dá mais para ser assim. Então, senhores e senhoras, eu tenho certeza, deputado Marcelo Cruz, tenho certeza, eu estou até emocionado aqui também. Eu falo sempre que o Fernando Márcio vai chorar, mas hoje quem está sou eu. Eu tenho certeza absoluta que a saída para que nós consigamos atender a nossa população com dignidade, até porque eu não sei se um dia eu também vou precisar. Quem sabe aqui, se um dia não vai precisar, levanta o braço. Todos nós um dia vamos precisar. Então, espero que não, mas podemos precisar desse serviço. Então, a gente tem que trabalhar para que isso saia o quanto antes do papel e se torne realidade. É essa a nossa missão. E é com esse coração batendo aqui, ó, como eu sempre digo, verde e amarelo, que bate forte, eu agradeço, deputado Marcelo Cruz, agradeço a sua iniciativa, de coração, né? Agradeço a Assembleia Legislativa, também agora na pessoa do senhor, não estou vendo aqui o deputado Laerte Gomes, porque os projetos que a gente tem apresentado são todos de interesse da população. E todos os projetos estão sendo aprovados, não por conchavos, não por troca-troca, mas porque os deputados, eles estão vendo a necessidade. Então, isso tem me trazido muita alegria. Lembra quando eu falei que eu me ajoelhava e oro, e até hoje eu faço isso? O prédio aqui do governo fica aqui atrás. É aqui, né? Lá. Eu me perdi. Mas é lá. Todos os dias. Quem crê em Deus aqui? Levanta o braço. Olha aí. A maioria, graças a Deus. Então, todos os dias, quando eu chego, eu me ajoelho. Adivinha o que eu faço? Estendo as mãos aqui para a Assembleia, para o Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Ministério Público, a todos os poderes, também para o próprio governo, e clamo, Senhor, que o número de pessoas de bem que querem fazer a diferença aumente, que aqueles que lutam contra comecem a entender que a gente precisa mudar esse comportamento. E aí a gente vai ter um Estado melhor e nós vamos ter um Brasil melhor. Lembrando que o nosso Estado já está melhorando, mas nós podemos e nós vamos ter o melhor Estado para se viver e para se trabalhar, e eu creio nisso em nome de Jesus. Obrigado a todos, Deus abençoe. Obrigado. É isso que eu digo, com união a gente vence tudo. Abraço, gente. Luizinho, depois o deputado Léo, tá? Fica a palavra sua. Boa tarde a todos e a todas. Parabenizar aqui o deputado Marcelo, que pegou esse bastão com veemência para tocar esse projeto. A necessidade do João Paulo, de um novo Hospital João Paulo, ela é muito antiga. Só que, infelizmente, o sistema público, o poder público, ele está ultrapassado e a gente não consegue, muitas vezes, avançar. Foi dito aqui pelo secretário Fernando Máximo, no qual eu cumprimento toda a mesa, que esse prédio, por exemplo, demorou quase 12 anos para ser construído. E a Assembleia Legislativa tinha dinheiro em caixa. Quando dava tinha uma equipe de engenharia dentro da Assembleia Legislativa só cuidando disso. E, além disso, quando tinha qualquer tipo de problema no Ministério Público, atravessava a rua e ia lá, né, deputado Léo? E o Ministério Público estava aqui para a gente, com urgência, sanar os problemas que apareciam, para a gente poder dar continuidade à obra. Depois, quando dava um probleminha no Tribunal de Contas, era a mesma coisa. O tribunal vinha, debatia, ajustava, alinhava e tocava o projeto.
E mesmo assim demorou praticamente 12 anos. Se nós olharmos ao nosso lado aqui o hospital, o prédio do Tribunal de Justiça, que é um prédio muito menor do que um hospital, muito menor, sem todas as necessidades que precisa para se adequar uma obra para um hospital, e mesmo assim, com dinheiro em caixa, demorou 15 anos. O hospital de Cacoal, que é menor do que o hospital que será construído, demorou 25 anos. E só foi possível a conclusão do hospital de Cacoal, diretor Cadu, porque entrou uma compensação na época das usinas, ou seja, entrou praticamente uma empresa privada para poder dar condição, né, Márcio? Para concluir aquela obra do hospital lá de Cacoal, 25 anos praticamente. Lá em Ariquemes, nós temos um hospital sendo construído. E lá em Ariquemes, infelizmente, o hospital não conseguiu sair do chão e já se tem muitos anos que aquela obra está, o Márcio pode até falar depois, acho que já são 6 anos, né, Márcio? O projeto, né? Com recurso em caixa e tudo. E aí, como é que nós vamos fazer para fazer o João Paulo? Eu, particularmente, não vejo outro caminho se não for através do BTS. Hoje, o maior tema do momento no estado de Rondônia é o qual? Energia elétrica, Energisa. Hoje, lá na minha cidade de Vilhena, está tendo uma audiência pública para tratar da energia elétrica. E mesmo assim, meus colegas deputados, muitos estão lá, e eu optei em estar aqui porque eu entendo que nós podemos até viver sem energia, mas nós não conseguimos viver sem saúde. E eu acho que esse tema, realmente, nós temos que debater, consensuar para que nós possamos, de fato, avançar para a construção desse novo hospital. Eu, particularmente, deputado Marcelo, o tempo vai passando muito rápido e algumas coisas vão acontecendo. Por exemplo, nós temos um exemplo hoje do Tribunal de Justiça que contratou uma BTS, se eu não me engano, acho que está sendo feito até pela empresa do Juliano, e que a obra não tem 2 anos, o prazo eram 36 meses, se eu não me engano. A questão é que o próprio Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, ele trouxe para Rondônia o primeiro BTS, o primeiro a tentar implantar exatamente um órgão de controle, e que infelizmente naquele momento, por ser uma nova modalidade, não conseguiu concluir esse desejo da implantação do BTS, que seria para um prédio, para abrigar o Tribunal de Contas. E depois o tribunal acabou economizando recursos, e tanto que é fato que repassou ao governo do estado, através do FUNEURO, que é o fundo para a construção do euro, já 50 milhões de reais, e a Assembleia tem um compromisso também de fazer um repasse de boa parte das economias da Assembleia Legislativa, que hoje chega em torno de 30 milhões de reais já de economia. E consensuado com os deputados, nós vamos definir o valor do repasse que nós vamos fazer para o FUNEURO. Mas a minha ideia era que, se nós conseguíssemos homologar a questão do BDS, Márcio, através do Poder Executivo, automaticamente o governo mandava, doutor Fernando, para a Assembleia Legislativa o pedido de autorização, e nós pegarmos o dinheiro do FUNEURO, que é para a construção da nova unidade hospitalar, e nós comprássemos tudo em equipamento já daqui a 1 ano, mais ou menos, porque nós teríamos aí já praticamente 100 milhões em caixa, porque nós temos o dinheiro do Tribunal de Contas, o dinheiro da Assembleia Legislativa e mais o dinheiro do próprio Poder Executivo. E aí, com esse dinheiro, nós poderíamos equipar os hospitais, porque realmente os nossos equipamentos estão da mesma forma praticamente que o João Paulo, há muito tempo ultrapassado. Uma outra questão, aí vem um debate da questão de valor, de custo, de pagamento de aluguel. É alto, mas o governo do estado hoje, para construir esse hospital,
vai ter que pegar dinheiro emprestado e o juro é alto também. O juro também é alto. Então, tudo isso é conta que se faz, é natural que tem os técnicos do Poder Executivo que vão fazer essa análise, mas eu entendo que o único caminho para se construir de fato um hospital João Paulo, o novo João Paulo, só através desse caminho. E o governador está muito otimista quando ele fala do desejo, e eu me lembro que na campanha ele falava: eu tenho muitos sonhos se eu for governador de Rondônia, se as pessoas me derem o mandato, deputado Marcelo. Mas o maior sonho e a necessidade do Estado é construir um novo hospital. Eis que o governo está para fazer 1 ano de mandato, e hoje eu já não tenho dúvida de afirmar que, infelizmente, o maior sonho do nosso governador Marcos Rocha, que era de inaugurar o hospital, o novo hospital de urgência e emergência, não vai conseguir fazer nesse seu primeiro mandato. Mesmo pelo BTS. Mesmo pelo BTS, por quê? Porque eu entendo que nós temos praticamente de procedimento administrativo para se implantar isso, praticamente 1 ano. E com 2 anos eu acho muito difícil a gente conseguir fazer um novo hospital. Então vejam só que nós temos um governador que é o que tem tinta na caneta, que tem o desejo no coração e que tem o compromisso com praticamente 70% das pessoas de Rondônia que o elegeram para ser o governador do estado. O projeto e pessimista com o tempo, que esse, além de ser o caminho mais curto, ainda nós não conseguiremos chegar, eu acredito, nesse tempo, desse primeiro mandato do governador Marcos Rocha. Então, assim, sou solidário, Marcelo, a esta ação. Podem contar comigo para qualquer hora, para qualquer dia, porque nós estaremos ombreados e juntos para construir a necessidade maior do povo do estado de Rondônia, que é esse hospital. Não é possível, vocês viram a imagem ali. E ontem, que era domingo, eu fiz questão de ir lá na frente do João Paulo para olhar bem aquela imagem para poder falar com vocês hoje. Gente, é inacreditável, aquele hospital não é um hospital só de Porto Velho. Aquele hospital, ele é um hospital de 1.800.000 habitantes do estado de Rondônia. Ele é um hospital do menor município de Pimenteiras, chegando ao maior município, que é Porto Velho. Ele é um hospital que não é só de Rondônia. Ele é um hospital que são dos nossos irmãos bolivianos, que são dos acrianos, que são dos amazonenses e muitas pessoas que vêm buscar socorro, muitas vezes para salvar a vida aqui no nosso estado de Rondônia. Então, desejo a todos sorte e podem ter a grande certeza que sai com todo o meu comprometimento nesse projeto, porque se não for por esse caminho, infelizmente, nós vamos passar mais muitos anos, talvez aqui nessa Assembleia, e vamos continuar com o mesmo discurso. Se Deus quiser, no próximo mandato, nós vamos ter o euro. E eu já estou aqui há 13 anos na Assembleia, e eu já vi todos os governadores que passaram, e já vi todos os deputados que aqui passaram com o mesmo discurso: vamos construir um novo hospital. Mas do modelo que tentamos não deu certo. Por isso não devemos persistir no erro e buscar um novo caminho, que é o BTS. Muito obrigado. Obrigado, deputado Luizinho. Para a gente, já são 4h30, vamos agilizar. Eu vou ouvir primeiro aqui o Márcio, que é uma parte técnica, o Márcio Rogério, da SUPEL, superintendente, e logo após o nosso diretor, Carlos Eduardo. De maneira mais cautelosa, de maneira mais discutida, que integre todas as instituições e a própria sociedade. A mim coube fazer uma parte mais técnica, então eu pretendo incomodá-los por apenas alguns minutos, porque explicar para a sociedade o que é esse tal de BTS, Build to Suit, ou construído para servir, ou locação sob demanda, que são traduções da língua inglesa para o Brasil, né? Vamos lá, então. Passa aí, por favor. Eu não vou
perder muito tempo com aula, porque talvez explicar toda essa sistemática levaria um tempo maior. E o nosso objetivo aqui é apenas fazer uma explanação para que todo mundo tenha uma ideia do que se pretende fazer e como se pretende fazer. Pode passar, por favor. Então, a ideia é fazer uma comparação entre obra pública tradicional, parceria público-privada e o Build to Suit, porque na nossa legislação brasileira, essas são as três possibilidades de você ter uma obra pública. Uma das três maneiras. E a obra pública tradicional é um sistema que já vem de muitos anos e dispensa, né, todos os comentários no âmbito da administração pública, o que suscita muitas dúvidas na sua aplicação. Vamos lá. A obra pública tradicional, eu vou contar algumas coisas para vocês não contem para ninguém. Eu vou dizer por que a obra pública tradicional tem tudo para não funcionar. Por quê? Insuficiência de projeto. Nós, brasileiros, não aprendemos desde pequeno a fazer projeto. Nós queremos logo partir para a execução. E os projetos têm inúmeros relatórios na literatura que fala que tem insuficiência. Por quê? O pessoal que elabora projeto tem pouco tempo para elaborá-lo. Normalmente, o pessoal é mal remunerado. Normalmente, os projetos têm que ser feitos em prazo muito curto. E projetos são complexos de fazer, né? Então, projeto, se errou, né, ou se houve variantes, porque nem sempre é um erro que pode ser medido, não é incompetência de quem faz projeto, mas são variantes que ocorrem durante a execução da obra. E isso é muito comum. Não fez uma sondagem, então não viu que no subsolo não tinha uma estrutura que suportasse o alicerce. Muitas vezes tem problema com burocracias de cartório, que não pode invadir um terreno, né? Não pode fazer determinada altura, tem que fazer uma altura menor do que aquilo que foi idealizado no projeto. Essas variantes de projeto, as variantes que vão ocorrer ao longo do projeto, todos os custos, toda alteração que tiver tem que se limitar a 25% do valor original. E não se consegue fazer isso dentro do limite de 25%. Quando ultrapassa esse limite de 25%, aí começa a discussão com os órgãos de controle, começa a discussão com os órgãos jurídicos, e aí a obra passa, né? Não há um casamento entre o fluxo financeiro e a execução das obras também, porque nós temos um sistema orçamentário que não faz um casamento perfeito. Enquanto na iniciativa privada, você casa toda a série de recursos com a série de execução da obra, no setor público você não consegue fazer isso devido à rigidez dos instrumentos de orçamento e planejamento. Então, é um outro problema que, se não mudar a lei de orçamento e planejamento no Brasil, as obras também sofrem, né? A administração não dispõe de especialistas para atuar na fiscalização e acompanhamento de contratos. É uma questão que você não tem como contratar sempre um especialista para executar todo tipo de obra. Por mais que se esforce, né, no âmbito da saúde para ter especialistas, você não os tem, porque o objetivo da saúde é fazer política pública de saúde, não é fazer obras. Então, você não tem os especialistas. Aí pode contratar terceirizado? Pode contratar terceirizado. O problema é que você vai ter empresa privada fiscalizando empresa privada e mandando a fatura para o poder público. E cria uma situação muito ruim. Termos aditivos superam os limites legais. Ajustes em projetos. Porque, no caso de obra tradicional, a administração faz um projeto, entrega para o empresário e o empresário vai fazer. Só que ele chega lá na execução da obra e vê problemas. Tem que aumentar, tem que diminuir. E ele, obviamente, vai parar a obra esperando o ajuste no projeto. E isso acaba passando os 25%, enquanto passa esse limite, a lei, então, impede o andamento da obra. Enfim, tem os aditivos, né? E outra, as obras públicas, todo mundo sabe, quando termina a entrega, inaugura, não tem mais manutenção. Por quê? O empresário entregou, ele só tinha compromisso de entregar. A manutenção é parte da administração. E devido aos altos custos de manutenção, não é feita manutenção, a gente está acostumado a ver isso. Então,
obra pública tem vários problemas. Parceria público-privada é uma boa alternativa, porque ela inclui os serviços de manutenção e de operação da unidade. Então, pode fazer uma parceria público-privada, inserir serviços de lavanderia, de coleta de lixo, de gás, limpeza, segurança, tecnologia, informação e comunicação. A PPP, ela é uma saída. E ela tem dois tipos, né, que o pessoal da área chama de bata cinza ou bata branca. Bata cinza inclui todos os serviços de manutenção do prédio, e aí na PPP, um dos complicadores é ter que inserir esses serviços, porque o que justifica a parceria público-privada é não só fazer a obra, mas fazer a manutenção. E aí surge um problema, porque você antever com 10, com 15 anos de antecipação os serviços de manutenção, acordar isso em contrato, pode ser que quando chegar lá, na execução, há um aumento ou diminuição de custo. E o empresário não consiga suportar, porque ele vai ter que repartir os riscos com a administração. Então, a PPP, ela é um pouco problemática. Ou ela ainda tem um sistema em que a iniciativa privada pega toda a administração do hospital, constrói o hospital, dá manutenção e ainda coloca os médicos lá para fazer, né? E aí é um problema, por quê? Porque a administração já tem os bons profissionais que, às vezes, né, não vai terceirizar esse serviço. Então, a PPP também tem dificuldade. Contrato economicamente viável, a longo prazo, tem dificuldade de fazer regras que vão valer daqui a 20 ou 30 anos. Enfim, processo de contratação é mais demorado, porque exige convidar o mercado a oferecer projetos. Então, a gente poderia falar uma tarde inteira de PPP, só fazer um resumo. É um processo viável, mas também demoraria fazer o euro por esse sistema. Próximo. E aí vem a alocação sob demanda, né, que é o nosso Build to Suit. O Build to Suit, ele nasceu em 2015 na legislação e vem sendo, né, praticado de forma lenta na administração. Ele tem celeridade porque você contrata um construtor especialista. Então, a administração faz uma licitação e contrata alguém especialista no negócio para fazer a obra, para desenhar o projeto e fazer a obra. Então, no mundo hoje, cada vez as coisas são mais especializadas. Você tem que entregar os serviços a quem sabe fazê-lo, né? Muitas vezes na administração pública, a Secretaria de Saúde quer fazer um hospital, mas ela tem paciente no hospital para cuidar. Ela tem que se preocupar com política pública e saúde, ela não tem que se preocupar com obra. E você tem empresas no mercado que sabem fazer obra muito bem feita. Então, você tem especialista. Os projetos são elaborados pelo contratado. A administração faz o escopo do projeto, do que ela quer, quantos leitos, quantos andares. Normalmente, leito é a unidade que se mede o hospital, né? E aí o particular, né, vai, pelo menor preço, construir o prédio. A expectativa de início da renda, porque o empresário só recebe a partir do momento que entrega a obra, então ele tem pressa. Então não é interessante ele colocar uma tubulação, por exemplo, de baixa qualidade. Porque depois, durante 20 anos, ele vai ter que fazer manutenção daquele prédio. E aí, se ele colocou uma tubulação de baixa qualidade, o que vai acontecer? Ele vai ter mais custos. Então, vai contratar manutenção junto, né? Pode ser licitado em terreno próprio da administração, ou em terreno que o particular tenha, ou que ele adquira para construir. Não há dispêndio financeiro até a entrega do imóvel, então a administração não gasta dinheiro até o momento ela começar a pagar aluguéis. Então, a administração vai fazer um contrato de 20 anos, vai pagar aluguéis durante 20 anos. Né? E são incluídos serviços relativos à manutenção predial, estrutural, elevadores, ar-condicionado. Então, o BTS tem essa grande vantagem de você licitar a entrega de uma obra e o serviço de manutenção durante 20 anos, que é tão difícil para a administração fazer essa manutenção, né? Então, você ter uma obra sempre pronta, sempre disponível durante os anos do contrato.
pelos órgãos de controle, TCE e MP. Então, a ideia no Estado, como o governador falou, é que os órgãos acompanhem desde o começo, desde o anteprojeto, o projeto, a execução da obra, né? Porque acompanhar e fiscalizar, porque isso é importante para que saia, para que se execute. A partir da elaboração dos estudos de viabilidade técnica e econômica, elaboração de anteprojeto e da minuta do contrato, a licitação pode ser publicada. E o processo todo é feito por licitação pública, garantindo transparência e garantindo, né, isonomia para os concorrentes. Vamos lá. Por que utilizar o BTS para o euro? Pode. Por que utilizar o BTS? Porque tem carência de recursos orçamentários para a construção do hospital, né? E investimento em equipamentos, né? A situação fiscal, todo mundo sabe que a situação fiscal ela é restritiva em todos os estados, né? Até na União é restritiva, você não tem orçamento sobrando para a construção. A situação do João Paulo II eu vou dispensar, porque as fotos anteriores já justificam. Carência de pessoal especialista na administração pública para elaboração de extenso rol de projetos e fiscalização e acompanhamento da obra. Parece que fazer obra é fácil, mas não é, né? Eu não sou engenheiro, eu tenho uma profunda admiração por todos os engenheiros, porque é muito complexo desenhar projetos, escrever projeto, fazer os projetos, executar os projetos. São muitos projetos, são muitas licenças, licença ambiental, é licença de trânsito, é licença... Tudo tem que ser dimensionado hoje em dia. O sistema evoluiu de uma forma, a legislação de sustentabilidade evoluiu de uma forma tão grande que demanda que os profissionais sejam altamente qualificados e que estejam presentes na obra, né? Então, a gente tem que fazer o euro pelo BTS, por conta dessa questão. E não é fácil contratar especialista na administração pública. Muitas vezes, como eu disse, a CESAL ela tem que se preocupar com política pública de saúde. Ela tem que contratar o quê? Médicos e enfermeiros. Ela não tem que contratar engenheiro, né? Engenheiro, claro, tem que ter no seu quadro, porque não tem saúde. O prazo para a execução da obra do hospital para a população é reduzido, porque há um interesse do empresário em fazer no menor prazo. Então, a gente estima entre 2 anos, 3 anos, porque o empresário tem que terminar logo, para quê? Para começar a receber a renda dos aluguéis. Então, é interesse dele terminar logo, né? Então, se ele quiser trabalhar de dia, de noite, trabalha dia e noite, né? Quiser aumentar o número de empregados, aumenta o número de empregados, né? Uma expectativa de melhor serviço diante da situação atual. E a economicidade será alcançada por meio de processo licitatório competitivo. Então, não vai deixar de fazer a licitação porque é o BTS. Só vai fazê-la de uma forma diferente. Para finalizar, tem uma questão que eu gostaria de trazer aqui, é a questão do crescimento dos fundos imobiliários. Por que que o BTS nasceu e por que que ele é possível? Porque no Brasil, a taxa de juros, né, não sei se todo mundo acompanha, a Selic hoje está em 5%, com perspectiva de chegar ao final do ano em 4,5%. Vai ser difícil as pessoas deixarem dinheiro na poupança ou nos fundos de renda fixa, que garantem segurança para o dinheiro, mas um rendimento muito baixo, cada vez mais baixo. E o mercado está crescendo para os fundos imobiliários. No primeiro semestre deste ano, a marca inédita de 1 milhão de cotistas, de acordo com a Associação Brasileira das Entidades de Mercado Financeiro e de Capitais da Ambima. É uma questão que vai fazer com que o construtor, ele vai lá e constrói e vende aquele direito para um fundo financeiro de banco. Então, tem dinheiro no mercado, a ideia tem dinheiro no mercado financeiro em busca de patrocinar construção de unidades que possam depois dar um retorno financeiro. O fundo imobiliário é uma tendência dele de crescer, especialmente em face da baixa taxa de juros, né, da rentabilidade dos capitais, né, que são investidos no banco em fundo de renda fixa. O fundo imobiliário, ele traz um pequeno risco, né, tem um pequeno risco adicional, né, mas ele não é tão arriscado quanto
a Bolsa de Valores, porque a Bolsa oscila muito. Já os fundos imobiliários, eles são de mais longo prazo, os contratos são mais conhecidos. Então, né, essa notícia recente de que esse dinheiro do capital privado, né, pode patrocinar obras públicas, porque a empresa que construir, ela não vai esperar 15, 20 anos para receber. Ela vai no banco e vai vender isso para um fundo imobiliário. Isso é uma coisa que também pode prever do contrato. Então, é uma coisa interessante, é uma modernidade necessária, claro que demanda muitos estudos que estão sendo elaborados pela equipe do Dr. Fernando, né? Tem uma equipe de engenharia aguerrida lá, lutadora, porque tem muitas coisas para eles fazerem, né? Muita coisa mesmo, mas eu acredito que com essa união que tem entre as instituições, nós conseguimos fazer um hospital de 400 leitos, moderno, que permita até que a empresa vencedora inove em tecnologia, inove, né, em matérias de técnicas de construção, para fazê-lo no menor prazo e fazer uma obra eficiente. É isso aí. Muito obrigado. Paulo II, o doutor, mais conhecido como Cadu, Carlos Eduardo. Logo após ele, vamos ouvir a comunidade, o Eli, depois o José Hébito, a gente já está passando para o encerramento, tá bom? Doutor, é contigo. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar esta mesa, na pessoa do deputado Marcelo Cruz, proponente desta audiência pública, e cumprimentar todos os senhores que estão aqui para que a gente pudesse debater, discutir essa situação toda. Tudo isso é muito interessante porque o João Paulo II, como foi amplamente colocado aqui por fotos, mas assim, a gente que vive no dia a dia, pacientes de forma mais organizada, seja comprando leitos na rede privada, seja comprando leitos na rede de filantropia, como é o Santa Marcelina, e mesmo assim isso não tem sido suficiente. Nós temos um hospital com 35 anos de idade, muito antigo, muito arcaico, que não permite, veja, corredores estreitos, não permite a circulação de pacientes, muito calo. Isso causa extremo desconforto para todos nós, servidores do João Paulo II, uma vez que essas condições não muito humanas, não é, para atender pacientes, não é a mais adequada. Nós sabemos que isso aumenta os índices de infecção, aumenta o custo de cada paciente e é muito ruim com relação à acomodação de cada um de nós que temos os pacientes ou parentes internados no pronto-socorro. Então, eu gostaria de parabenizar por esta atitude, por essa ação, parabenizar a Secretaria de Saúde, na presença do meu secretário, Dr. Fernando Máximo, que tem incansavelmente lutado para que a gente pudesse ter uma melhoria no atendimento do pronto-socorro. Agradecer mais uma vez à mesa, ao proponente, deputado Marcelo Cruz, a todos os senhores que vieram debater sobre isso. E que a gente pudesse realmente, junto com os órgãos de controle, discutir e da melhor forma essa população do estado de Rondônia. Era isso que eu queria falar somente. Muito obrigado. Muito obrigado, diretor. O diretor fez uma visita para ele lá no Hospital João Paulo II, nos atendeu, mostrou da comunidade, rapidinho, 3 minutinhos, para a gente encerrar. Já estamos encerrando, tá? Não me deixa sozinho, não. Que não vai ter contradições, e que todo mundo é favorável, todos estão de parabéns. Eu estive no João Paulo, tanto como funcionário, fui vigilante por 4 anos do Hospital João Paulo II, trabalhei, presenciei, inclusive eu presenciei aqui do atual secretário uma cena que outro dia eu comentei com ele, não sei se ele se recorda, era de madrugada e chegou um paciente de uma situação de facadas, e vindo de uma situação meia, como é que eu posso dizer, uma criminalidade que aconteceu no bairro e simplesmente jogaram esse paciente na frente de João Paulo II. E aí foram avisar ele lá dentro. Ele veio correndo no meio do corredor,
devido não ter espaço, ele tomou um tombo, se levantou e foi lá atender esse paciente. E aí algumas pessoas falaram, poxa, mas era bandido, era isso, era aquilo, tinha que deixar morrer. E aí eu vi nos corredores e falou assim, para mim, se é bandido ou não, eu quero salvar a vida. Então eu quero que vocês dêem uma salva de palmas para esse grande homem. E com certeza, eu sei que o senhor irá fazer um grande trabalho, viu? Então, no mais, eu quero só enfatizar, deputado Marcelo Cruz, parabéns. Na Zona Leste nós temos a nossa UPA, que tem a deficiência, nós temos a nossa UBS, que também tem a sua deficiência, que isso acaba também superlotando o Hospital João Paulo II, quando as nossas UPAs não conseguem atender e amenizar e acaba mandando tudo para o João Paulo II. Na questão agora, recentemente, eu ganhei, eu doei também para o Hospital João Paulo II, fui na assistência social, fiz a doação. Então, são ações como essa, deputado, e que a gente vê a possibilidade desse projeto BTS de colocarmos em prática, já foi praticamente visível aí, ver a possibilidade de construir. Mais uma vez, parabéns a todos os deputados, o governador do estado que esteve aqui logo mais, meu amigo Cadu, uma vez eu tenho uma crise, rapaz, eu sou cliente do João Paulo II, eu dei uma crise de vesícula lá no Cadu, e eu perturbei esse Cadu, rapaz, ele disse, manda esse homem lá para o hospital de base, era muito tarde da noite, enfim, mas eu quero parabenizar, viu, deputado, parabéns, e dizer que a Zona Leste está com o senhor nesse projeto, estamos juntos no que for melhor para o nosso estado de Rondônia, parabéns. Quero agradecer mais uma vez a todos que fizeram presente, representando o Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, a OAB, agradecer aqui a direção do Hospital João Paulo II, agradecer também aqui o secretário Máximo, agradecer todas as pessoas que fizeram presente até esse momento. Muito obrigado. Eu posso garantir para todos vocês que a gente não vai ficar só nas falácias, eu posso garantir que a gente não vai ficar só aqui dentro da Assembleia Legislativa, a gente nos próximos dias, muito obrigado, obrigado deputado Luizinho Goebel, que a primeira vez que eu ouvi falar nesse BTS foi o Luizinho, na nossa comissão, e ele está aqui dando todo o apoio, dando ideias, e eu tenho certeza, Luizinho, que com a sua força, sua sabedoria, tanto tempo que você vem aí no parlamento rondoniense, eu tenho certeza que você vai trazer a solução e ajudar a gente a solucionar esses problemas. Não somente para os pacientes, mas também para as pessoas que trabalham todos os dias no João Paulo II, porque o paciente vai e o trabalhador, o servidor, ele fica no hospital. Então, eu quero agradecer, muito obrigado.